Quantas repetições você fez? 15 repetições. E é assim que a maioria treina, né? Contando até 15, até 12, fazendo exatamente o que está prescrito na ficha de treino. Às vezes, levando, né, essas repetições até o limite, até a dificuldade, que é o que? Justamente aonde é necessário chegar para ter resultado, para conseguir melhorar a definição, né? Por isso que é importante a gente conhecer métodos que nos ajudem a chegar nessa dificuldade que é tão importante, né? Principalmente quem treina sozinha, quem não tem um profissional ali do lado acompanhando o treino, ajudando. E é sobre esses métodos que eu quero conversar com você hoje, dois em especial, que são o Rest Pause e o Drop Set. Vou explicar melhor como eles funcionam e como aplicar na prática, principalmente para quem treina sozinho. Então, fica comigo no vídeo de hoje para aprender mais sobre o Rest Pause e Drop Set. Como eu comentei no início do vídeo, existem métodos de treino que a gente pode estar utilizando para tornar o nosso treino mais intenso, mais volumoso, mas antes é preciso entender o que significa esse volume e intensidade, né? Lá no nosso treino, o volume de treino é representado pela quantidade de trabalho que a gente faz, por exemplo, quantos exercícios, quantas séries daquele exercício, quantas repetições daquele exercício, isso tudo entra na nossa conta de volume de treino. Outro elemento que entra também na conta do volume é o peso, né? Quanta carga, quanta sobrecarga externa você utilizou naquele treino para realizar os exercícios. A outra variável é a intensidade. A intensidade do treino, de maneira simplificada, é representada também pelo peso que você utiliza, né? Mas de maneira diferente, de maneira que ela determina quantas repetições você consegue fazer, né? Ela é uma variável que vai interferir no esforço que você vai realizar naquele treino. Então, sabendo agora que existem essas duas variáveis, né, que eu estou explicando aqui de maneira bem simplificada, volume e intensidade do treino, a gente tem métodos que ajudam a otimizar o volume e a intensidade do treino, que você não dependa só daquela execução tradicional, né, contando até 10, contando até 15 repetições, só aumentar o peso ou diminuir assim de maneira aleatória, né? E é sobre esses métodos que a gente vai conversar um pouco mais hoje. O primeiro deles é o Drop Set e o segundo método que eu vou falar para vocês é o Rest Pause. Esses dois métodos que eu escolhi para falar hoje, eu escolhi de maneira proposital, porque ambos têm o mesmo objetivo final, que é o que? Aumentar o volume de treino. Lembra que eu falei lá, o volume de treino, o que é? É a quantidade de trabalho. Então é assim, quantas séries, quantas repetições você fez, né? Então, quando a gente aplica ambos os métodos, tanto o Rest Pause quanto o Drop Set, a gente aumenta o volume do treino, mas por caminhos diferentes. No Rest Pause, a gente aumenta o volume do treino sem diminuir a intensidade do treino. Por quê? Porque a gente não reduz a carga, o peso que está sendo utilizado. Enquanto no Drop Set, a gente aumenta o volume do treino, mas reduzindo a intensidade. Por quê? Porque a gente faz uma redução da carga do peso que está sendo usado no exercício. Então, apesar de eles serem semelhantes no que diz respeito ao objetivo final, a maneira de chegar lá é diferente. Logo, as aplicações que eles vão ter, o momento de aplicar esses exercícios dentro da sua periodização, da organização do seu treino ao longo do tempo, é diferente. Do contrário, a gente poderia usar um ou outro, né? Mas não. A gente tem momentos mais propícios para utilizar um e outro, e é isso que a gente vai conversar um pouco mais no vídeo de hoje. E é isso que a gente vai conversar um pouco mais no vídeo de hoje, inclusive, né, da maneira melhor que tem que aprender, que é na prática. Vamos ver lá na prática como aplicar esses dois métodos e aí eu vou explicar um pouco melhor em que momento cada um deles se encaixa com mais eficiência dentro da sua periodização de treino. Agora, como eu falei, a gente vai ver na prática esses dois métodos, Rest Pause e Drop Set. Primeiro, o Rest Pause, que, como eu expliquei para você, tem uma característica de permitir o aumento do volume de treino, mas preservando a intensidade de treino. Como a gente viu, o volume é o que? A quantidade de trabalho, né? Quantas séries, quantas repetições. No caso do Rest Pause, dentro da série, o que ele permite é aumentar o número de repetições. É assim que ele colabora para o aumento de volume de treino, tá certo? E como é que ele preserva a intensidade? A intensidade, como a gente viu também, é representada de maneira simplificada pelo peso, né? Quanto peso você está usando no exercício. Então, o Rest Pause permite que você faça mais repetições
com o mesmo peso. É assim que ele aumenta o volume, mantendo a intensidade, tá certo? Como é que funciona na prática? A Fran vai estar realizando uma série aqui para nós, ó, na cadeira extensora. Vamos supor que está programado para ela realizar aí entre 10 e 12 repetições máximas, tá? Buscando já a falha muscular. Ó, tá chegando na falha, ó, tá ficando bem difícil já de executar. Ó, falhou, né? A última repetição mais uma, ela já ia começar a perder a técnica. Parou, ela tá respirando, descansando, não diminuiu o peso. Já se passaram em 5 segundos. A gente vai fechar em 10, 15 segundos de intervalo, onde ela não alterou o peso, tá certo? Ó, não saiu da máquina nada, só tá parada, respirando, recuperando um pouco das energias, recuperando um pouco do fôlego e mais algumas repetições, ó. Com o mesmo peso, importante, até ela encontrar a falha novamente. Aê, fechou. Ótimo, pode descansar. Agora ela encerrou a série. Então, perceberam? Ela começou uma série. No final dela, quando ela chegou a primeira vez na dificuldade real, na falha, ela interrompeu, não alterou o peso, descansou, se recuperou um pouco das fontes energéticas, recuperou um pouco do fôlego, baixou um pouco o batimento cardíaco e continuou executando o mesmo exercício, fazendo parte daquela mesma série. Então, as repetições que ela fez nessa segunda parte se somaram às repetições que ela fez na primeira parte, tá certo? E aí aqui dá para interpretar de maneiras diferentes, né? Ou essas repetições se somaram à primeira série, ao início da série, ou então isso daqui foi uma segunda série, tá? E o que vai determinar isso exatamente? Quantas repetições você conseguiu fazer depois da pausa? Porque às vezes você vai fazer uma pausa que vai te permitir realizar só algumas repetições. Você vai fazer 2, 3 e já vai morrer de novo, vai falhar novamente. Em outros momentos você vai fazer a pausa e vai conseguir realizar um número de repetições um pouco maior, como foi o caso dela aqui. Se você faz, né, mais ou menos o mesmo número de repetições depois da pausa que você fez antes da pausa, a gente pode considerar que foram 2 séries, tá? Mas estão vendo que isso é só uma questão técnica, né? Na prática, para o músculo, para o resultado, para melhorar, né, o volume muscular e a definição, isso não vai fazer diferença, tá? O que importa é que você fez mais trabalho com o mesmo peso, mantendo a intensidade. É isso que caracteriza o rest pause, é isso que diferencia ele do drop set. E Tiago, o que seria um erro aqui no rest pause, né? O que seria errado estar aplicando aqui para não... E Tiago, o que seria um erro no rest pause, né? De que maneira a gente poderia estar não se beneficiando, né, desse método de treino? A primeira e principal, o primeiro e principal erro, né, que você pode cometer aqui é ou descansar muito pouco ou descansar muito. Se você descansa muito pouco, você acaba não tendo aquele benefício de conseguir fazer mais algumas repetições logo após a pausa, né? Então, por exemplo, se ela tivesse ficado só 5 segundos no intervalo, talvez ela não conseguisse fazer nem 2 repetições a mais, né? No entanto, se ela tivesse ficado aqui 30, 40, 50, 1 minuto parada, já seria praticamente um intervalo normal entre séries e a gente estaria contando uma série diferente ali depois dessa pausa toda, né? Não seria dentro da mesma série, tá certo? Então, ou intervalo muito curto ou intervalo muito longo, para mim são os 2 principais erros que você pode cometer aqui. Ah, Tiago, então quanto tempo dar de intervalo a partir disso? Eu, na hora de montar o protocolo TR para as minhas alunas, raciocino da seguinte maneira: exercícios isolados, como é a cadeira extensora aqui, por exemplo, intervalos um pouco menores, 10 segundos, 15 segundos, leg press, agachamento, exercícios com sobrecarga maior, né, com nível de dificuldade maior, 20 segundos de intervalo. É assim que eu raciocino, intervalos de descanso um pouco maiores, né, uma pausa um pouco maior
para exercícios mais complexos e com mais peso, e uma pausa um pouco menor para exercícios mais simples e monoarticulares, digamos assim, mas sempre ali entre 10 e 20 segundos, é dentro dessa faixa de tempo que eu utilizo a pausa para realizar o rest pause. E agora que a gente já viu como funciona o rest pause, vamos para o segundo método do nosso vídeo de hoje, que é o drop set, muito comum também. Muitos de vocês já viram, né, isso aí no treino de vocês, ou já ouvi alguém falar aí pela internet, e agora a gente vai entender melhor na prática como é que funciona o drop set, que é um método que também permite um aumento do volume de treino, mas diferente do rest pause, esse aumento de volume aqui, ele é baseado numa redução de peso, uma redução da sobrecarga que está sendo utilizada no exercício, ou seja, uma redução da intensidade. A gente aumenta a quantidade de trabalho, né, o número de repetições, aumenta o volume do treino, como eu já expliquei, mas a gente reduz a intensidade para isso. A gente reduz o quê? O peso, a quantidade, né, de peso utilizada no exercício, tá certo? A Fran vai executar aqui pra gente, para ficar bem claro na prática como funciona, ó. Então ela inicia a série, vai levar até a falha ou até a dificuldade. Ó, vai chegando, né, perto da dificuldade, tá quase na hora de parar, ó. Aí, parou. Falhou, ela reduz o peso e imediatamente continua executando o exercício. Aqui você já vê a diferença do rest pause, né? Que ela tinha parado, descansou sem mexer no peso. Aqui ela não descansa e reduz a carga até, aí, parou, até chegar na falha novamente. Então ficou bem claro agora, né, a diferença entre o rest pause e o drop set. A gente viu lá no rest pause que ela, quando chegou no primeiro momento a dificuldade, a falha, ela interrompeu a série e só descansou, não diminuiu o peso, ela ficou descansando e depois continuou executando. Agora aqui no drop set ficou claro a diferença, porque ela, quando chegou a primeira vez até a falha, ela logo reduziu o peso e já começou a fazer de novo a série, né? Já deu continuidade, ela não ficou nem um pouquinho parada, tá certo? E é justamente aqui que está a diferença e aqui que se caracteriza o drop set. É uma redução do peso e uma continuação imediata da execução, sem descanso nenhum. E essa continuação que é dada na série, esse número de repetições a mais que é realizado, entra naquela conta, né, de mais trabalho, de mais volume de treino, e também pode ser interpretado de maneiras diferentes. Por exemplo, ela pode ter somado aquele número de repetições das repetições iniciais, ou, dependendo do número de repetições, a gente pode contar como uma série nova, né? Por exemplo, se ela fez 10 repetições até a falha, aí diminuiu o peso e conseguiu fazer mais 10 repetições. Dá para dizer que ela fez uma série a mais, né? Ou que ela fez uma série só de 20 repetições. Não importa muito, como eu disse, é uma questão técnica, interpretativa, mas que no final das contas não vai fazer diferença para o resultado, que é o que interessa, tá certo? E o que seriam os dois erros principais aqui no drop set? A gente viu já lá no rest pause, né, que seria descansar de mais ou de menos, e aqui no drop set também, o que é que pode ser o erro? Diminuir de mais ou diminuir de menos a carga, o peso que está sendo utilizado. Por quê? Se você diminui de menos o peso que está sendo utilizado, você acaba realizando muito poucas repetições, né? Não se beneficia tanto do drop set. Enquanto que se você reduz demais a carga, você vai conseguir realizar muitas repetições sem nunca chegar na dificuldade, né? Vai acabar fazendo um volume alto de repetições, mas um volume alto sem muita efetividade, né? Porque não vai ter criado aquela intensidade necessária para estimular de maneira adequada a musculatura que está sendo trabalhada no exercício. Então esses são os dois principais erros, diminuir de mais ou diminuir de menos a carga. Ah, Thiago, mas então quanto diminuir na hora de um drop set? Mais uma vez, como lá no rest pause, depende do exercício que está sendo utilizado. Por exemplo, na teoria, a gente faz uma redução de 40% a 50% da carga no exercício que está sendo realizado. Mas na prática, isso tem que ser ajustado para o aparelho, para o exercício que está sendo realizado,
para o seu nível, né, de tolerância à dor, de tolerância ao esforço, tá? Porque, por exemplo, aqui na cadeira extensora, né, se a Fran, no caso que ela estava antes com 7 placas, se ela reduzisse pela metade, dariam 3 placas e meia, né? Não tem 3 placas e meia, então ela vai reduzir para 3, por exemplo. De 7 para 3, o 3 talvez ficasse bem leve para ela conseguiria fazer um número bem alto de repetições. Se esse for o objetivo dentro do seu programa de treino, dependendo da fase da periodização que você está, talvez esteja ok, né? Mas eu, na hora de fazer a recomendação e orientação desse método de treino para as minhas alunas, prefiro que elas consigam fazer no máximo o número de repetições que elas fizeram na série. Lembra como eu expliquei? Então, uma redução aqui menor do que 3. Eu iria para 4 placas, mais ou menos, né? Agora, lá no leg press 45, por exemplo, se ela está lá com 80 quilos cada lado, se ela fizer uma redução de 80 para 40, né, 50%, talvez fique muito leve também. Então, é necessário fazer uma redução um pouco menor, né? Tirar 2 anilhas de um lado e uma anilha do outro, algum ajuste desse tipo. O que eu quero dizer é que não dá para trabalhar exatamente com 50%, porque ou isso vai ser muito ou vai ser pouco, dependendo do exercício que estiver sendo realizado. Bom, mas além de saber exatamente como aplicar cada um desses 2 métodos, né, o rest pause e o drop set, como eu já mostrei para você agora na prática, a gente também tem outra variável para levar em consideração aqui, que é o seguinte: em que momento da periodização você vai se beneficiar mais introduzindo o rest pause ou o drop set, né? E o que é essa periodização, Thiago? Periodização nada mais é do que a organização do seu treino ao longo de um determinado período, né? Geralmente ao longo de um ano, né? Aí isso a gente chama de macrociclo. Aí teriam os mesociclos, né? Que seriam as divisões, por exemplo, dos meses, né? A cada 2, 3 meses. Aí teriam também os microciclos, né? Que seriam as divisões por semana ou até de um treino só. Então a gente organiza o treino ao longo do tempo justamente para saber o que fazer em cada momento para ter um benefício maior, né? Para ter um resultado melhor. E esses métodos, de acordo com as suas características, vão se encaixar melhor em determinados momentos da periodização. Por exemplo, o rest pause, como a gente viu, é um método que propicia um aumento do volume de treino, mas preserva a intensidade do treino, porque você faz mais repetições com o mesmo peso, certo? Logo, onde é que ele se encaixa melhor? Em fases de hipertrofia, em fases de treino mais de força, né, com tensão mecânica maior, onde você está privilegiando, enfatizando o trabalho com sobrecargas maiores. É aí que você encontra, né, um período mais adequado para estar encaixando o rest pause, tá certo? Lógico, se a gente for trazer um pouco, né, querer linkar isso com a dieta, o rest pause também ele tem um benefício maior em períodos onde você está com uma alimentação mais calórica, né, e não numa fase mais restritiva da dieta, já que isso vai te trazer mais energia justamente para trabalhar com mais sobrecarga, que é o intuito, né, de quem está comendo mais, e é onde o rest pause se encaixa melhor, porque ele permite você aumentar o volume do treino mantendo o mesmo peso, lembra? Foi isso que eu expliquei para vocês antes. Tá, e em relação ao drop set, como é que fica, Thiago? Bom, o drop set, como a gente viu, ele também propicia um aumento de volume do treino, porém com uma redução da intensidade, porque para conseguir aumentar o volume a gente diminui a carga, diminui o peso que está sendo utilizado no exercício, certo? Então onde é que o drop set entra mais? Aliás, aonde o drop set se encaixa melhor, então? Períodos de treino regenerativo, períodos de treino de ênfase no estresse metabólico e também dentro da fase de hipertrofia, tá? Por quê? Porque a hipertrofia tem diferentes vias, né? A gente pode chegar na hipertrofia por diferentes caminhos, né? Ora privilegiando a tensão mecânica, então mais sobrecarga, ora privilegiando o estresse mecânico, então ora menos sobrecarga e mais repetições. Então a gente tem momentos adequados dentro da fase de hipertrofia, da periodização, para utilizar tanto o rest pause quanto o drop set. Mas
num treino com ênfase em estresse metabólico, com certeza se encaixa melhor o drop set. E lá na outra ponta, num treino com ênfase na tensão mecânica, na utilização de sobrecargas maiores, né, treinar mais pesado, o rest pause passa a ser a melhor alternativa dentre esses dois métodos de treino que a gente está vendo hoje. E se você gostou desse vídeo de hoje, se as informações que eu passei aqui fizeram sentido para você, né? Se você aprendeu algo novo que vai melhorar o seu treino, aproveita e deixa aqui o teu comentário, a tua opinião, né? Eu gosto de saber o que vocês estão achando, né? Do que a gente produz aqui, afinal de contas a ideia é justamente ajudar você que está em busca de melhorar a definição corporal, mostrar para você que existe sempre uma maneira da gente estar melhorando o nosso treino para melhorar também os nossos resultados. Tá certo? Se tiverem sugestões também de outros temas, exercícios, grupos musculares, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui na seção dos comentários que é pra gente também estar produzindo mais conteúdos para vocês. Valeu? A gente se vê no próximo vídeo e valeu!